Meu nome é Melody Walker. Cheguei ao casamento da minha irmã exatamente 15 minutos antes do início da cerimônia. Minha intenção era clara, pontual o suficiente para boa educação, mas atrasada o bastante para evitar exposições prolongadas. Entrei sozinha. Houve uma breve, quase imperceptível, interrupção nos risos perto da mesa de presentes assim que a porta se abriu. Durou talvez meio segundo, mas eu percebi. Aquele suspiro contido que as pessoas dão antes de fingir que não estavam falando sobre você. Logo em seguida, os sussurros começaram. Aquela deve ser a irmã mais velha. Ela veio sozinha? E a risada que se seguiu. Não me surpreendeu. Os olhares não me incomodavam mais, eu já estava acostumada a ser o nome esquecido, a cadeira nunca reservada. Minha família há muito tempo havia deixado claro que eu era apenas um item a ser riscado da lista, não alguém que eles realmente quisessem por perto. O que eles não notaram foi o senhor mais velho sentado próximo à frente. Ele conversava discretamente com um grupo perto do altar, mas parou no meio da frase e se virou quando entrei. Ele estreitou os olhos por um instante a mais do que o necessário, como se tentasse encaixar um rosto a uma manchete. Então, com a mesma rapidez, recostou-se, sua expressão ilegível. Sentei-me discretamente no fundo, sem alarde ou qualquer alvoroço, mas o vi me observando. E aquilo, eu sabia, mudaria tudo. Saí de casa na semana seguinte à minha formatura e, honestamente, nunca olhei para trás. Meus pais diziam estar orgulhosos, mas havia uma pausa perceptível antes da palavra orgulhosa sair, como se tivessem que se lembrar de dizê-la. Minha irmã, Clara, 4 anos mais nova, estava ao lado deles no dia da minha partida para a faculdade, vestindo um moletom oversized e exibindo um sorriso um pouco atrasado. Não a culpava, ela ainda era uma criança na época, quando éramos irmãs apenas de nome e nada mais havia se colocado entre nós. A verdade é que eu não fugi. Não saí batendo a porta, não gritei. Eu simplesmente parti. Tinha uma bolsa de estudos, uma passagem de trem e a silenciosa compreensão de que, se eu não criasse meu próprio espaço em outro lugar, não haveria lugar para mim em lugar nenhum. Enquanto Clara permaneceu por perto, eu me afastei cada vez mais, de cidade em cidade, de contrato em contrato. Eu não postava muito, não voltava nos feriados. No início, pensei que me procurariam, perguntariam sobre meu trabalho, onde eu morava, quem eu tinha me tornado. Mas eles não o fizeram, nenhuma vez. E em algum ponto, entre um aniversário ignorado e um ano novo esquecido, parei de esperar que perguntassem. Profissionalmente, encontrei um tipo peculiar de sucesso, não o tipo que vira manchete, mas o tipo que envolve acordos de confidencialidade. Eu atuava nos bastidores como estrategista de reestruturação. Empresas em queda livre me contratavam quando queriam evitar que seu declínio virasse notícia. Eu era o nome que ninguém conhecia, mas que todos seguiam quando os números ficavam no vermelho. Isso me convinha. Há uma certa segurança em ser invisível. Permite que você transite pelos ambientes sem expectativas, que as pessoas o subestimem facilmente. Existe poder nisso, se você souber como usá-lo. Não o usei com minha família, não por muito tempo. Soube do noivado de Clara através de um e-mail encaminhado pela minha mãe. Sem assunto, sem mensagem, apenas um anúncio estilo panfleto, fonte dourada, florais em tons pastel e as 2 famílias listadas em detalhes, exceto a minha. Não dizia Melody Walker, apenas irmã da noiva, presente. Sem acompanhante, sem qualquer menção além de um papel que eu nem sequer havia aceitado. Respondi com uma única palavra, recebido. Não fiz perguntas, não enviei presente. Esperei. Quando o convite formal chegou, com 2 semanas de atraso e amassado na borda, notei que haviam me listado novamente. Desta vez, sob família estendida, com assentos no fundo e sem convite para o ensaio. Nem sequer um cartão de RSVP, apenas um código QR com a frase, por favor, sejam compreensivos, é um momento agitado. Eu não me senti magoada, não me surpreendi. Eles já tinham deixado claro que eu não fazia parte do espetáculo, apenas um móvel de fundo, útil apenas se eu me sentasse e ficasse em silêncio. No entanto, eu aceitei o convite,
pois o avô da noiva, William Parker, era um nome que eu reconhecia. Ele era um dos poucos homens que, ao olhar para um orçamento que eu havia reorganizado, perguntou: quem fez isso? Isso havia sido há 5 anos e, a julgar pelo olhar que ele me deu quando entrei hoje, ele não havia esquecido. O jantar de ensaio veio e se foi sem que sequer um sussurro fosse direcionado a mim. Claro, vi as fotos no Instagram de Clara, uma longa mesa iluminada por luzes de fada, risadas capturadas em pleno movimento, taças de vinho erguidas em brindes cuidadosamente posados. Havia cartões de nome em cada lugar, menus com bordas douradas impressos em caligrafia. Deslizei por eles lentamente, sabendo que nenhum daqueles cartões levava meu nome. Eu não esperava ser convidada, não de verdade, mas ainda assim, não dizia algo. Que minha própria irmã tivesse organizado uma celebração de união e deliberadamente me excluído. Não havia como ter sido um erro. Você não se esquece de alguém quando é família, você só os apaga de propósito. Na noite anterior ao casamento, sentei-me em um quarto de hotel silencioso, observando a chuva bater nas janelas. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter arrumado minha mala e dirigido às 3 horas de volta para casa. Ninguém teria ligado para perguntar por que eu havia partido, ninguém teria notado. Mas eu fiquei. Não porque precisasse estar lá, mas porque queria que eles vissem que eu não precisava ser vista. No dia do casamento, vesti preto. Não um preto de luto, mas um preto de poder. Um vestido sob medida, decote discreto, mangas até o punho, saltos que não se desculpavam por ecoar no mármore polido. Prendi o cabelo em um coque baixo, limpo e definido. Sem joias, sem adornos. Apenas minha presença. Ao chegar, o manobrista hesitou, olhando atrás de mim como se esperasse que outra pessoa saísse do carro. Só eu, disse com um sorriso suave. Ele piscou, acenou, visivelmente confuso. O local era uma daquelas propriedades suburbanas ostentosas, colunas brancas demais, fontes barulhentas demais, um salão de baile com um leve cheiro de rosas e de gente rica tentando disfarçar seu esforço. O espaço da recepção já estava pela metade quando entrei. Algumas cabeças se viraram, não por reconhecimento, mas por uma leve curiosidade. Eu não me parecia com o resto deles. Não vestia alegria ou orgulho familiar. Vestia a distância. Na beirada da sala, estava Clara, rindo de algo que seus novos sogros disseram. Seu vestido cintilava sob as luzes, uma criação de grife dramática, com detalhes de mais e significado de menos. Ela lançou um olhar na minha direção, fez contato visual por meio segundo, depois desviou o olhar sem um aceno, como se eu fosse a convidada de um convidado, uma estranha que viera por obrigação, não por laços de sangue. Não havia ninguém para me cumprimentar, nenhum recepcionista para me mostrar meu lugar. Encontrei meu nome, soletrado incorretamente, é claro, em uma mesa lateral perto da entrada da cozinha, e a cadeira estava vazia. Não apenas naquele momento, sempre esteve. Sentei-me, cruzei as pernas e olhei para o palco. William Parker estava perto do arco floral, conversando com o que parecia ser seu neto mais velho. Ele parecia menor do que eu lembrava, mais magro, um pouco curvado, mas seus olhos ainda carregavam uma certa autoridade. Ele ainda não me havia notado, mas quando fizesse, não seria com surpresa, não desta vez. A mesa que me atribuíram ficava na extremidade da sala, onde a iluminação era mais fraca e as flores escassas. Não exatamente perto dos banheiros, mas perto o suficiente para que os garçons passassem regularmente com bandejas de espetinhos de camarão e coquetéis doces, cuidando para não fazer contato visual. Sentei-me sozinha por alguns minutos antes que um trio de convidados se juntasse a mim, 2 mulheres em xales pastel combinando e um homem com a testa queimada de sol que parecia entediado antes mesmo de se sentar. Eles não me cumprimentaram. Uma das mulheres olhou para o meu cartão de nome, fez uma careta e se virou para sussurrar no ouvido da outra. Essa foi toda a nossa apresentação. Foi somente depois que o primeiro prato foi retirado que as conversas superficiais começaram. Então, você é a irmã da noiva? Perguntou o homem preguiçosamente, cutucando a borda de seu prato de salada. Sim, eu disse, sem oferecer mais nada. Ele piscou.
Você viajou de longe? Não o suficiente para me atrasar. Ele sorriu, claramente não esperando uma resposta tão direta. Uma das mulheres interveio. O que você faz, querida? Pausei por um breve momento, tempo suficiente para analisar o tom por trás do querida. Não era gentil, era um interesse performático, um preenchimento social, um teste. Sou consultora de recuperação financeira, eu disse, principalmente para empresas. Suas sobrancelhas se ergueram, nitidamente desinteressadas. Então você faz imposto de renda? O homem zombou em sua bebida. Parece um desses títulos de trabalho vagos que as pessoas inventam no LinkedIn. Eu não respondi. O silêncio, quando bem utilizado, não é rendição, é estratégia. Eles preencheram o vazio com mais perguntas, sem esperar respostas. Onde eu morava, se tinha filhos, se tinha vindo sozinha. A insinuação por trás de cada pergunta era a mesma. Se eu não tinha algo brilhante para exibir, o que eu estava fazendo ali? Não importava, eu não estava ali por eles. Mas o que importava, o que me tirou da minha indiferença calculada, foi quando uma das mulheres se inclinou para a frente e disse, autossuficiente para ser ouvida, eu digo, coitada dela, você pensaria que a própria irmã a teria sentado em um lugar melhor, a menos que haja um motivo. Houve um breve silêncio na mesa, o tipo que segue uma piada afiada demais, então risadas, suaves, condescendentes e inconfundivelmente cruéis. Olhei para o outro lado do salão. Clara estava radiante na mesa principal, rodeada por sogros internos e vestidos impecáveis. Ela não havia olhado para trás uma única vez, ela não o faria. Mas outra pessoa havia. De seu assento próximo à frente, William Parker estava me observando novamente. Seus olhos não eram casuais desta vez, ele estava me estudando, as sobrancelhas ligeiramente franzidas, os lábios apertados em algo indecifrável. E então, silenciosamente, ele se levantou. Sem anúncios, sem tilintar de taças. Apenas um homem de 80 e poucos anos levantando-se lentamente no meio de um banquete de casamento e caminhando deliberadamente em direção à mesa que ninguém se importava, nossa mesa, minha mesa. Os outros se viraram, confusos, as conversas diminuíram e, pouco antes de William me alcançar, a mulher ao meu lado sussurrou, espere, é ele? Eu não respondi. Não me movi. Apenas observei enquanto a sala se alterava sob seu próprio peso. Ele parou pouco antes da mesa, uma bengala em uma mão, a outra solta ao lado do corpo. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se a sala tivesse inspirado coletivamente e esquecido como expirar. William Parker voltou sua atenção para mim. Os outros na mesa olhavam entre nós, piscando, incertos, preparando-se para uma bronca ou talvez uma cena. Em vez disso, William fez algo que ninguém poderia ter previsto. Ele se curvou. Não aceno rígido e formal de homens velhos cumprimentando conhecidos. Não. Ele baixou a cabeça, lento e intencional, e seus ombros caíram ligeiramente. Sua voz, quando falou, era firme. Senhorita Walker, disse ele, com o tipo de reverência geralmente reservado para a realeza ou para salvadores, eu não tinha ideia de que você estava aqui hoje. Se eu soubesse, teria me certificado de que seu lugar fosse ao lado do meu. Silêncio sepulcral. Uma das mulheres ao meu lado fez um pequeno som de engasgo. O homem com a testa queimada de sol derrubou o garfo da mesa. Levantei-me lentamente, incerta se deveria, mas relutante em deixá-lo ali sozinho. Senhor Parker, eu disse, minha voz mais baixa do que eu esperava, eu não tinha certeza se você se lembraria de mim. Como eu poderia não? Ele disse, endireitando-se. Você foi a única na sala que falou claramente quando todos os outros entraram em pânico. Murmúrios se espalharam pelas mesas próximas. William gesticulou para o palco principal. Vocês todos conhecem a crise do Quarterfall, 2 anos atrás, disse ele, sem elevar a voz, mas atraindo todos os olhares. A que quase destruiu os negócios de nossa família, a que nenhum de nós conseguiu impedir. Ele olhou para mim novamente. Ela conseguiu. Eu podia sentir cada olhar na sala se voltar como uma onda.
Eles não estavam mais olhando para o meu vestido, não estavam notando se eu tinha um acompanhante. Eles estavam encarando uma mulher que não haviam convidado para o ensaio, não haviam reconhecido no programa, nem sequer se preocuparam em sentar adequadamente, e percebendo, de repente, que haviam julgado tudo errado. Clara se levantou parcialmente da mesa principal, boca entreaberta em confusão. Seu novo marido sussurrou algo, mas ela não reagiu. Seu olhar estava fixo em William, em mim. William se aproximou. Perdoe o descuido, disse ele, nós lhe devemos mais do que uma cadeira nas sombras. Ele estendeu o braço e, assim, caminhei com ele pelas mesas silenciosas, pela expressão congelada da minha irmã, por cada sussurro e olhar. Ele me levou para a frente da sala e me sentou ao lado dele, o lugar reservado para o legado. Ao sentar, cruzei o olhar com a mulher de antes, a que havia dito coitada dela com um sorriso feito para ferir. Seu sorriso tinha sumido. O meu não. Eu não me regozijei, não precisei. A verdade tinha falado mais alto do que eu jamais poderia e, naquele salão de baile de rosas brancas e lustres de cristal, nada era mais ensurdecedor do que uma reverência. Os aplausos foram educados, incertos. Morreram rapidamente, como os aplausos costumam fazer quando ninguém tem certeza do que está batendo palmas ou se deveria estar batendo. Mas eu não precisava do barulho deles. Sentei-me ao lado de William pela próxima meia hora, trocando comentários discretos sobre tendências da indústria, o momento do mercado e como o neto dele havia ignorado 3 das minhas principais recomendações no último trimestre fiscal. Ele riu disso, disse que corria no sangue, sua esposa, já falecida, tinha dito o mesmo sobre ele. Clara não se aproximou, nem durante a refeição, nem durante os brindes, nem mesmo quando nossos olhos se encontraram do outro lado da sala. Ela ostentava o mesmo sorriso tenso que usava em fotos de família por anos, apenas largo o suficiente para esconder o ressentimento por trás. Mas eu sabia que ela viria. Aconteceu durante a sobremesa. Eu tinha acabado de recusar um terceiro refil de café quando senti um toque no meu ombro. Virei-me. Podemos conversar? Ela perguntou, quase num sussurro. Eu a segui até o jardim lateral, onde as luzes de festa terminavam e as cercas nos ofereciam alguma privacidade. A cauda do vestido dela prendeu no cascalho enquanto ela se virava para me encarar. Você está trabalhando com a empresa dele? Ela exigiu. Desde quando? Mantive minhas mãos unidas à minha frente. Há 5 anos. Eu não trabalhei com ela, eu a estabilizei. Silenciosamente. É assim que eu opero. Clara piscou. Você não pensou em mencionar isso para mim? Para a mamãe e o papai. Você não perguntou, eu disse suavemente. Ela soltou uma risada frustrada. Você é inacreditável. Eu vim quando fui convidada, eu disse. Eu sentei onde me mandaram. Eu não fiz cena. Eu não interrompi nada. Mas você o deixou anunciar, você o deixou te puxar para frente. Eu não o deixei fazer nada, eu disse. Ele me viu, é só. Clara se virou, braços cruzados. Eu simplesmente não entendo. Você se foi por tanto tempo, sem atualizações, sem ligações, então você aparece aqui como se fosse alguém. Inclinei a cabeça. Clara, eu nunca deixei de ser alguém. Você só parou de procurar. Isso a atingiu. Percebi pela maneira como a boca dela se abriu e fechou, como se estivesse tentando encontrar uma resposta mais suave e não conseguia. Você quer que eu me desculpe? Perguntei, por não me gabar, por não exigir espaço em uma mesa que nunca foi posta para mim? Ela não respondeu. Eu não vim para arruinar seu dia, acrescentei. Eu vim porque você é minha irmã, mesmo que não me quisesse aqui. Isso não é justo, ela disse bruscamente. Não, mas é verdade. Permanecemos em silêncio. O vento moveu as bordas de seu véu. À distância, alguém fazia um brinde, risadas fracas, tilintar de copos. O casamento seguia sem nós. Você realmente acha que eu não me importei? Ela finalmente disse. Que eu simplesmente te apaguei.
Você apagou a versão de mim que não se encaixava na narrativa, eu respondi. A quieta, a sem graça, a que não buscava atenção. Era mais fácil me encaixotar e me rotular como esquecível do que admitir que você não sabia quem eu havia me tornado. Os olhos de Clara brilharam, não exatamente lágrimas, nem vergonha, algo entre os dois. Eu não estava tentando te ofuscar, eu disse, agora mais suavemente. Eu nunca precisei. Ela desviou o olhar. Você ainda fez. Eu assenti uma vez. Talvez da próxima vez, sente sua irmã como se soubesse do que ela é capaz. E com isso, me virei e voltei para dentro. Sem alarde, sem discurso de vingança, sem saída cinematográfica. Apenas passos dados em saltos que não vacilaram, em um silêncio que não parecia mais pesado, porque eu sabia quem eu era agora. E desta vez, eles também sabiam. Não me demorei. A recepção continuou sem mim, mais barulhenta, mais brilhante, mais caótica do que antes. Os brindes viraram dança, a dança virou conversa fiada, e eu saí sem que ninguém notasse, nem mesmo Clara. Mas eu não saí despercebida. William me encontrou perto das portas da frente, uma mão no pilar de mármore para se firmar. Você me lembra minha esposa, ele disse baixinho. Ela nunca levantava a voz, mas quando fazia, toda a sala mudava. Eu assenti. Isso não é um legado tão ruim para se deixar. Ele sorriu. Você ainda está no seu. Lá fora, a noite estava mais fresca do que o esperado. Um manobrista correu com minha passagem enquanto eu ficava perto da calçada, exalando lentamente pela primeira vez naquele dia. Senti o peso deixar meus ombros. Então, uma voz atrás de mim, Senhorita Walker. Virei-me. Um jovem membro da equipe, recém-formado, olhava para mim como se não tivesse certeza se deveria estar falando. Eu só queria dizer, eu li seu trabalho de caso. A reestruturação da Parker. Estudamos isso na minha aula de ética empresarial. Eu nunca soube quem você era até hoje à noite. Ofereci um sorriso. E agora você sabe. Ele hesitou. A maioria das pessoas naquela sala ainda não sabe. Elas não precisam, eu respondi. Eu não vim por elas. Eu vim porque, às vezes, a presença é mais barulhenta do que a performance. Porque, às vezes, a melhor vingança não é a correção, é a continuidade. Eu não interrompi a história que eles contaram sobre mim, e eu simplesmente vivi uma melhor. Eles tentaram me esquecer. Eles riram quando eu entrei sozinha e, no final, me viram partir com meu nome intacto, meu valor inquestionável e meu silêncio soando mais alto que aplausos. Obrigada por ouvir a história de Melody. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.